Inclusive me relacionar afetivamente, enfim, né, sexualmente, tudo. E aí que eu comecei a entender que as pessoas me viam de uma forma que não era condizente com que eu me identificava, né? Tem uma situação que a pessoa, ela teve envolvimento comigo e no outro dia ela virou a cara pra mim como se eu fosse um lixo. Então nesse momento eu falei, por que eu sou a Drica? Por que eu... E aí vem na cabeça, cara, mas eu não escolhi ser assim, por que eu passo por isso? Pra eu ter me assumido mesmo foi aos 15 anos, mas desde criança eu já sabia que eu tinha nascido em um corpo errado e não era aquilo que eu queria pra mim. Eu me sentia totalmente triste com a genitália que eu tinha no meio das pernas, infelizmente. Um preconceito de tanto trans quanto LGBT de forma geral, interna. Então a gente também demora a se aceitar. E aí a gente também pensa, às vezes, no suicídio como uma forma de aniquilar a nossa existência. Ah, se eu sou doente e estão falando que eu sou doente, eu não deveria existir, logo eu vou me matar. Então, infelizmente, é de fato um caminho muito comum de se pensar. Antigamente, antes de eu mudar o nome, né, eu já não tinha essa aparência e eu entrei no banheiro feminino. E foi extremamente constrangedor, porque as pessoas viraram pra mim e falaram, um homem dentro do banheiro feminino e tal, não sei o quê. E aí eu peguei e falei assim, realmente, eu sou um homem, então a partir de hoje eu vou começar a usar o masculino. E eles me julgavam muito por conta disso. E eu ficava sem entender o porquê, né? Porque antes de eu trocar o nome, eu não me sentia ainda Lucas. Eu me via como Kathleen, né? E eu achava isso muito ruim, entende? Pessoas trans enfrentam uma luta diária contra o preconceito e a violência. Pelo 13º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Entre outubro de 2020 a setembro de 2021, foram registrados 375 assassinatos, um grande aumento comparado a anos anteriores. Muitas vezes, o preconceito é a falta de informação e conhecimento. E por isso que é muito importante entender os gêneros em que cada pessoa se identifica. Cisgênero são pessoas que nasceram em um corpo biológico que corresponde à sua identidade de gênero. Trans, pessoas que nasceram em um corpo biológico que não corresponde à sua identidade de gênero e precisam passar por um período de transição para adaptar o corpo ao gênero. Passibilidade. Conceito cisgênero, que consiste na entrega de um padrão na expectativa binária do que é ser, macho ou fêmea, homem ou mulher. Drica Dourado é uma mulher trans e moradora de Planaltina do DF. Mesmo se sentindo diferente das outras pessoas desde a infância, somente aos 16 anos ela descobriu o que era ser trans. Drica relata sobre como foi sua infância até o momento de sua descoberta, sexualidade, o preconceito e as realizações em ter seu próprio negócio. Eu ouvi falando, aquele, porque não me respeitava também não. Aquele ali não vai ser nada. Aquele ali vai ser um viadinho, falar bem rasgado. Aquele ali vai ser um viadinho que não vai ter nada na vida, que vai ser desbocado, que vai ser isso, que vai ser aquilo. E hoje eu sou uma mulher reconhecida. Eu tenho o meu próprio negócio. Eu estou construindo um império. Então, realmente, o preconceito maior que eu passei foi dos meus professores, foi dos amigos não, colegas de escola e principalmente dos parentes também. São os que mais, né? Ah, não, mas se você quer ser gay, você seja, mas se vista de homem bonitinho, não sei o quê. Não sabe nem o que eu queria ser e já queria colocar um tabu em cima de mim. Tiago é um homem trans. Ele relata como foi a sua descoberta e os desafios de se assumir para sua família, muito religiosa e tendo pais pastores de igreja evangélica. Lembro como se fosse hoje, na escola classe, quando eu tinha uns 9 anos, que uma pedagoga chamou a minha mãe e falou que eu era uma criança muito diferenciada, porque por eu ser menina, para eles o certo era eu me enturmar com outras meninas, eu brincar com outras meninas,
E eu nunca fui assim. Então foi um motivo de grande preocupação para eles. Então chamaram a minha mãe na sala de psicologia para falar para minha mãe que eu era uma criança diferente e que não seria muito bom eu me misturar com outras crianças, porque as crianças poderiam acabar ficando igual a mim. A partir do momento da concepção, o anseio dos pais em saber o sexo da criança gera uma das maiores tradições do século XXI, o chá revelação. A grande revelação, XX ou XY, menino ou menina, azul ou rosa. Mas e depois? Em média, uma pessoa pode se descobrir trans já na infância. Em outros casos, pessoas trans demoram anos para entender de fato quem são e se assumirem para a sociedade, onde a verdadeira revelação aos pais é feita de fato. Desde quando eu era pequena, eu sempre me olhava e vi uma moça, uma menina. Eu sempre, mesmo com características de criança, de menino, eu sempre me via no espelho, era como se eu visse a minha alma. Entende? É algo inexplicável, na verdade. Um estudo realizado pela Zigo, empresa especializada em marketing digital com foco em análise de dados, em uma matéria intitulada como Universo Trans, indica que 88,6% das menções de transfobia são feitas no Twitter. A internet, Thiago, ela é um campo muito difícil, porque qualquer pessoa constrói um perfil que é verdadeiro, que pode ser fake, vai até as redes sociais e fala o que ela quer. Nós precisaríamos pensar uma jurisprudência que garantisse pelo menos o mínimo da decência na internet e que as pessoas não se sentissem autorizadas a dizerem aquilo que elas querem, a ofenderem, a discriminarem, a violentarem, a cometerem crimes só porque elas estão no âmbito da virtualidade, no âmbito do virtual. Em 2019, ele julga uma ação, né, dizendo essa ação ela é uma ação que é para sanar uma omissão. E qual era a omissão? A omissão do legislativo de não criar uma lei que criminalizasse a homotransfobia, né, a homofobia ou a transfobia. Então, o Supremo vem e decide, olha só, enquanto o Legislativo não fizer uma lei que criminalize a homotransfobia, a gente vai criminalizar utilizando a lei do racismo, certo? Então, desde 2009, a gente tem a homotransfobia criminalizada, que é considerado um crime a pessoa sofrer um ato de preconceito. Né? Então, mesmo não tendo uma legislação, a gente tem uma jurisprudência que garante esse direito. Então, a partir do momento que uma pessoa trans for tratada, porque não ser tratado pelo nome social é uma forma de preconceito. Ângelo é um psicólogo e um homem trans. Ele nos descreve tudo que a psicologia tem a dizer sobre ser trans. Conta histórias de pacientes e suas histórias sendo um psicólogo transexual. Esclarece sobre a ideologia de gênero e toda a polêmica voltada para esse tema no ano de 2022. Não é queremos que os nossos filhos sejam gays, lésbicas ou transexuais, não é isso. Mas é mostrar que existem outras existências também. Quem se identificar legal vai conseguir criar a sua própria identidade. Quem não se identificar vai ser aliado. Então não vai performar o preconceito. Eu acho que essa é a importância da gente, nas escolas, debater sobre isso. Agora, como vai ser debatida, que é o grande lance. Né? Não é igual quando a gente tem uma criança de 6 anos que pergunta como que ele nasce, você não vai explicitamente falar de é um pênis, uma vagina, não necessariamente, você vai falar de uma outra forma. Mas também você não vai minimizar e falar que foi a cegonha. Que muitos pais ainda mantêm, né? Foi a cegonha, foi, sei lá,
Não, a gente vai falar, mas com uma linguagem acessível para aquela criança daquela idade. E aí é difícil, porque aí você vai estar falando do tabu do sexo. E aí para pra pensar comigo, por que o tabu é tão sexo, sendo que é de onde a gente vem? Não faz sentido, né? Lute é uma mulher trans e moradora de Brasília. Ela relata um pouco sobre sua vida e frisa a luta da comunidade trans na sociedade. Do padrão heteronormativo imposto por toda uma cultura machista, principalmente no Brasil. Pessoas trans no Brasil, eles são contabilizados por notícias que saem no jornal. Então, se lá no interior do Piauí saiu um jornalzinho falando travesti foi morta, etc., pronto, um assassinato. Se lá no, sei lá, no interior do Paraná também sai uma notícia assim, pronto, contabiliza mais uma morte contra a pessoa trans. Né? Mas e se não sair no jornal? Né? E se uma pessoa trans for morta e sair no jornal que foi um cara cisgênero gay, né? Só que em vez de colocar enquanto pessoa trans, coloca como se fosse gay. Não vai ser contabilizado, né? Ou pelo menos vai ser mais difícil saber que foi uma pessoa trans que foi morta. Então, na verdade, se a gente fala que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo há mais de uma década, porque é isso que a gente consegue saber só contabilizando notícia de jornal, os assassinatos, na verdade, são muito maiores. Né? Esse número que a gente tem de ficar contando notícia de jornal, ele é subnotificado. É um número menor do que a realidade. Né? Ao mesmo tempo, se a gente fizer uma análise de buscas na internet, o Brasil também é o país que mais consome pornografia com pessoas trans. É o país que mais mata, mas é o país também que mais hipersexualiza pessoas trans, como se a gente só servisse para sexo. Lucas é morador de Vicente Pires e atualmente estuda Direito. Com apenas 18 anos, ele se descobriu como homem trans. Aos 14 anos de idade, até os 14, eu morava com a minha mãe aqui. E aí rolou várias brigas, desentendimentos entre a gente. E ela pegou e falou pra eu ir morar com a minha avó. Aí foi quando eu dei um basta e falei, eu vou cortar meu cabelo, vou fazer minha transição e vou viver minha vida. Aí, aos 15 anos eu fiz tudo que eu queria e comecei. Com 18 eu comecei a mudar mais, que foi quando eu tomei a maioridade e pude mexer com os meus documentos e minhas coisas. A delegada Cíntia atua na Polícia Civil da DECRIM, Delegacia Especial de Repreensão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual. Autoras de crime ou vítimas de crime, o acolhimento é o mesmo. Não é o fato dela ter uma característica de uma identidade de gênero que vai determinar um tratamento diferente. Assim, não tem lógica. Só porque eu tenho o olho verde, o olho azul, eu tenho uma identidade cisgênero, transgênero, por quê? Que vai mudar o meu tratamento? Uma grande coisa que é muito legal, que foi feita aqui no Distrito Federal, aqui na Polícia Civil, que eu me orgulho disso, de fazer parte, é o seguinte: existe um procedimento padrão que homens que têm cabelo grande, quando eles são presos, eles cortam o cabelo. Aqui, se uma mulher é travesti, trans, nunca vai ser cortado o cabelo, porque mulher corta o cabelo. Por que eu vou cortar? Só porque ela é uma mulher trans. A representatividade tem uma grande importância dentro das minorias na sociedade. Ela dá a visibilidade para que tais grupos tenham o direito de serem quem são. Filmes como Meu Nome é Ray, que conta a história de um homem trans que nunca se identificou com o seu gênero biológico e se prepara para fazer a cirurgia de redesignação sexual. Um Garoto como Jake, um filme que é um retrato fascinante e emocionante de uma família que lida com uma série de desafios quando a personalidade de Jake não se encaixa nos padrões impostos pela sociedade. E A Garota Dinamarquesa, que conta a história real de uma das primeiras pessoas transgênero do mundo a se submeter a uma cirurgia de redesignação sexual. Esses filmes trazem debates importantes na luta trans para as telas de cinema.
Já na TV, o primeiro personagem trans de destaque nas novelas veio em A Força do Querer de 2017, novela da Rede Globo. Ivan, como era chamado seu personagem, teve todo o seu desenvolvimento em torno do conflito para ser o seu verdadeiro eu, enfrentando família, amigos e a sociedade, mostrando a real vivência de uma pessoa trans. Hoje em dia, o Instagram é uma das redes sociais mais importantes na luta e na visibilidade trans. Aqui estão alguns transexuais brasileiros mais seguidos do Instagram. Linker tem 1 milhão de seguidores. Victoria Cullen tem 1 milhão de seguidores. Nani People tem 1,1 milhão de seguidores. Pepita tem 2 milhões de seguidores. Andréia Matos tem 2,1 milhões de seguidores. E Tami Miranda, 3,4 milhões de seguidores. Quem realmente te inspira na vida? Eu mesmo. Eu sou a minha própria inspiração, eu sou o meu próprio amor. E no final sempre vai ser eu, sozinho. Você acha que é uma dor na alma? Bastante. Bastante. Porque é algo complicado demais para você sustentar sozinho, né, hoje em dia. Para você, tipo assim, bater de frente com milhares e milhares de pessoas. Porque não é todo mundo que vai olhar para você e vai falar assim, você tem que ser você mesmo. Não é todo mundo que faz isso. Eu não sei nem explicar, mas eu tenho um amor muito grande pela pessoa que eu me tornei hoje, porque foi eu que construí ela. Então, assim, a Drica pra mim eu nem tenho como falar, é assim, sem palavras. A pessoa tem que me tratar no feminino, porque eu me identifico enquanto uma mulher. Em todos os meus documentos já tá lá escritinho que meu gênero é feminino, né? Então, se a pessoa me tratar no masculino, eu vou ficar muito brava, porque ela vai estar me desrespeitando. E aí uma coisa que me marcou muito e eu queria deixar até registrado, a primeira vez que eu fui na minha endócrina, meu pai foi junto comigo. Eu achei muito legal, porque ele se dispôs, ele falou assim, eu tenho muito medo, quero saber como é que funciona, eu vou junto com você. Vamos. E aí me marcou o rosto dele quando eu falei tanto de violência que eu já sofri, independente de ser trans. Falei assim, eu nasci num corpo que tem vagina, então a gente já tem que ter medo de sair na rua, a gente tem que ter medo de ser violentada, a gente tem que ter medo de um monte de coisa, então ali já vivi numa vida que é restrita. Quando eu assumi minha orientação sexual e eu era visto como lésbica, porque eu namorava outras mulheres, né? Então eu olhava como a lésbica masculina na rua, que hoje ainda é o que interpretam. Alguns ainda têm. Já sofri homofobia em relação a olhares. E aí eu falei pra ele assim, então por que eu não posso começar a hormonoterapia se vocês têm medo de eu sofrer uma violência, sendo que eu já sofro violência todos os dias? Então, assim, já tô sofrendo violência, eu não posso ter o corpo que eu quero, cara. Meu nome é Ângelo e esse sou eu em um dia de T. Eu sou o Ângelo e essa é a minha voz, 1 mês em T. Sou o Ângelo Rafael e essa é a minha voz, 2 meses em T. Meu nome é Ângelo Rafael e essa é a minha voz, 3 meses em T. Meu nome é Ângelo e essa é a minha voz, 4 meses em T. Meu nome é Ângelo e essa é a minha voz, 5 meses em T. Assim, até não funciona mesmo, porque ai, desculpa, mas assim, tá aqui é uma responsabilidade muito grande, mas é uma oportunidade muito grande da gente aprender com o outro, a gente aprender mesmo a diferença. Antes de eu vir pra cá, eu nunca imaginava o que as pessoas sofriam, entende? Faltará tinta no dia que o céu for livre, para todos serem o que são, cobertos pelo sol, sem nenhum tipo de opressão. Faltará nomes para descrever o mundo sem as misérias, o que sentimos, o que nos tornamos, um novo ser, sem medo de viver. Faltará a falta que nos entristece, que hoje enche o peito de vazio e fumaça. Não faltará amor, não faltará sonhos. O novo mundo se abrirá para o futuro, onde o presente dominará o passado e nossos corações, enfim, serão salvos.